E aí, galera da obra? Vocês estão bom? Um dos assuntos mais temidos em obra, que a gente tem aí reclamações gerais, como economizar. Pois é, pessoal. Hoje vão ser 5 dicas de como você pode economizar na sua obra ou, no pior dos casos, pelo menos ter uma vida mais tranquila durante o processo. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou Angélica Pampolini, arquiteta. E eu sou Rafael Duran, engenheiro civil. E agora, bora pro vídeo, pro que interessa. Passo 1. Escolha de lote. O lote, ele precisa ter a ver com o que você pensa na sua casa dos sonhos. Se você quiser uma casa de um andar só, mais plana, significa que você precisa de um terreno plano ou que pelo menos tenha pouco declive, aclive, né? Que não tenha morro, porque senão a movimentação de terra vai ser fatal. É E incrível, cara, pessoal. Às vezes um muro de arrimo pode custar 50 mil, 40 mil, é uma grana que você não imagina. e aí, esse é um ponto, assim, primordial. Aí, por exemplo, eu quero uma vista bacana e tal. Se você já tiver um terreno plano, isso significa que você vai ter que fazer um segundo andar. E aí, é mais estrutura. Muitos andares, vai ficar muito mais caro. Não é que isso que vai encarecer demais, mas encarece, né? Então, se você quiser uma vista, às vezes, a vista que você quer com só um segundo andar não vai ser efetivo. Então, você vai precisar realmente procurar um lote que tenha já uma vista. E essa escolha do lote é muito importante. Porque se for uma declividade muito grande, você vai acabar gastando não só com contenção, né, com muro de arrimo, dependendo da contenção que você vai colocar, mas também uma fundação, uma estrutura mais cara. E aí vai influenciar também em questão de ventilação, iluminação, que tudo conflui para gastos, né, e também na efetividade do objetivo que você quer da casa dos seus sonhos. Pois é, pessoal, muitas vezes a implantação do lote vai significar ou um custo muito grande na fase de fundação ou um custo muito grande depois na fase de projeto, execução das alvenarias, estruturas e tudo mais. Tem que ser muito bem pensado. Passo 2, pessoal. É importantíssimo você já começar com planejamento. Você tem que pensar quando que sua obra vai começar. Por quê? Eu já tenho a verba total? Ou será que eu vou ter que buscar um financiamento? Quanto tempo vai demorar o processo de aprovação, liberação de alvará, licenças? Quanto tempo será que demora todo o processo de projetos, estudo de solo, enfim, tudo, toda essa papelada para eu estar pronto para começar a obra? Quanto tempo demora isso? E será que quando você estiver pronto para começar a obra, será que não está na época de chuva? Será que é o momento ideal? Tem que analisar. O local onde você vai começar a sua obra, qual é o período, a sazonalidade dele, qual é o período de chuva, você vai começar uma fundação com chuva, às vezes vai encarecer o seu processo, né? Então, você precisa saber quanto tempo vai gastar em cada etapa. Desde a parte de projeto, captação financeira, execução, e nesse ponto influencia muito o método construtivo que você definiu. Percebam como tudo tem que ser planejado lá do início. Tempo para você é imprescindível. Eu preciso começar a construir esse ano ainda porque eu tenho uma festa que vai acontecer no Natal e tem período de chuva chegando. Não adianta, às vezes, você ir para um método convencional. Às vezes você vai ter que investir um pouco mais e, vamos supor, fazer um steel frame, ou seja, uma casa modulada, uma casa container, enfim, tem uma infinidade de metodologias que vão influenciar diretamente do projeto. Então, você já tem que pensar no quesito planejamento antes mesmo do projeto. Você precisa dessa casa para quando? Qual que é a sua urgência? A gente pode ir no método convencional? Planejamento, ele entra antes de projeto, antes de pensar em custo, inclusive, porque ele vai influenciar em tudo para você. Fica ligado. Cronograma é extremamente importante. Não só por questão financeira também, que isso vai chegar lá, né? Eu quero minha casa em 6 meses, eu quero minha casa em 1 ano. Isso influencia não só em custo, mas em equipe, material, quanto que esses materiais têm que estar na obra, você já tem que comprar agora, você pode esperar muito tempo, né? Um pouco mais de tempo. Então, às vezes até um orçamento. Vou contratar um arquiteto para fazer o projeto. Aí você tem que contratar um arquiteto, mas você vai chegar para ele e falar assim, eu preciso do meu projeto em tanto tempo. Você consegue me atender? Ou não? Porque isso vai influenciar no seu tempo, né, de execução de todo o cronograma. Então, esse ponto é extremamente importante. Coloca tudo no papel, até mesmo sua disponibilidade financeira. Passo 3. Projetos bem definidos. Isso daí é uma coisa extremamente essencial. E quando eu falo projetos, não é só o projeto de arquitetura, não. A gente está falando de todos os projetos. Vamos falar de uma casa. Uma casa. O que a gente precisa? Projeto, primeiro, um topográfico, ou também chamado de levantamento planialtimétrico, sondagem do solo, a gente vai precisar de um projeto de arquitetura, um projeto estrutural, um projeto elétrico, um projeto hidráulico e
Caso você queira outras coisas, né? Ah, eu quero motorização, eu quero sonorização, eu quero um projeto de fotovoltaica, né? Que é uma energia solar. Tudo depende do que você está procurando. Ou mesmo até uma proteção contra raios. Isso, geralmente, é para prédio? É. Mas dependendo da casa, o cliente vai querer colocar. Se, por exemplo, é no meio de uma mata, é necessário você fazer um projeto contra raios. Porque, consequentemente, ele vai acabar caindo por ali também. Então, a gente tem esses projetos todos bem definidos, compatibilizados. E quando eu falo bem definidos, um projeto de arquitetura, por exemplo, ele é bem definido quando você tem todas as etapas. Aquele projeto que vai para a prefeitura e aprova é um projeto muito básico. Ele tem informações técnicas, porém faltam muitas informações. Ah, a espessura da parede é de 15. Tá, mas de que ela vai ser feita? Quais são os revestimentos? Será que ela vai ser só uma alvenaria aparente, um tijolo aparente? Ou ela vai revestimento? Ela vai pintura? Ela vai cerâmica? Será que vai reboco? Será que vai ser gesso? Esse local aqui vai ter forro de gesso? Como é que vai ser a iluminação? Essas informações não tem no projeto de prefeitura de aprovação. E isso influencia totalmente em custo. Exatamente, pessoal. Você fez o seu projeto, aprovou na prefeitura, não necessariamente você está apto para começar a sua obra. Se você começa a sua obra sem fazer um projeto de detalhamento executivo, tem grandes chances de ter dor de cabeça no meio da obra, porque a equipe de execução vai ficar em dúvida. A Angélica acabou de dizer. E cada dúvida que tiver na obra é uma chance a mais de dar zebra. O pessoal não seguir, não ficar conforme você sonhou. Uma coisa também que não dá para saber num projeto de arquitetura de prefeitura. Vai ter ponto de água quente ou só água fria? Porque isso influencia também no projeto hidráulico, na quantidade de tubulação que você vai passar. Vai passar só água fria? Vai passar água quente? Você vai colocar monocomando ou um misturador? Isso dá muita zebra, pessoal. Já teve caso nosso que o cliente não fez o projeto executivo, né? E passou a obra para a gente fazer. E ele não especificou se era monocomando ou não. A gente já tinha comprado todos os misturadores, que quando você usa registro de pressão normal, você usa um misturador na parte hidráulica. Tinha comprado todas as conexões. E aí depois ele chegou com essa torneira, com um misturador monocomando, que ele é uma peça que já tem que ser, vamos dizer assim, chumbada na parede no processo de tubulações ainda, de infraestrutura. E aí a gente já estava com a parede toda pronta, né? Com revestimento e tal. Então faltou uma comunicação naquele ponto. E aí, retrabalho, quebradeira. Se lá atrás ele já tivesse feito projeto executivo de detalhamento, não existiria dúvidas, não precisaria ter o risco de uma falha de comunicação, porque no projeto já ia estar lá, ó, aqui é o monocomando. E aí a equipe de execução já ia falar, ó, esse ponto aqui eu tenho que ficar ligado que é uma peça específica. Cadê cliente? Cadê essa peça? Já comprou? Não comprou? Isso até o planejamento já influencia, porque se for uma peça que demora 30 dias para chegar, às vezes você vai ter que pedir com antecedência para a obra não ficar parada. Olha como influencia nisso. E para quem está se perguntando aí o que é monocomando e o que é misturador, o monocomando você pega água quente e fria em um registro só, né? Então aquelas torneiras grandes, ou até as torneiras normais mesmo, que tem um registro só que você abre quente e frio ao mesmo tempo, esse é o monocomando. Quando você tem aquela que você precisa temperar a água, sabe? Uma de um lado é água fria, outra é água quente, isso é misturador. Então aí as tubulações são totalmente separadas, mas o monocomando ele vai ter uma base que vai colocar tudo junto. O projeto elétrico também precisa ser todo compatibilizado. Pensa, num projeto que vai para a prefeitura, você não tem nem layout. Você não tem aonde que vai cama, onde que vai ter um armário, você não tem nada. Você não sabe quais são as necessidades de tomada naquele ponto. Aí você vai estimar. Só que aí depende de onde que você vai colocar essas tomadas, quantos interruptores, quanto de iluminação você vai colocar para ter vários circuitos ou não. Isso precisa ser dimensionado. E uma coisa que a gente nem falou aqui, mas que dá muito pepino, é compatibilização de arquitetura com estrutural. Nossa, dá demais. Aí você pede aquele vão maravilhoso e aí o estrutural tem um pilar lá no meio, vai precisar de ter um pilar no meio da sala, e aí você não fez essa compatibilização, o arquiteto não conversou com o engenheiro, e aí você não tem o vão que você queria, que você viu lá no seu projeto, e fica aquele impasse. E ainda tem um outro ponto, porque às vezes até tem como o calculista fazer uma alteração de projeto e tirar aquele pilar do meio da sua sala. Mas você não acredita o quanto isso vai influenciar em custo para você. Será que você está ciente de quanto vai custar tirar esse pilar do seu projeto para ele ficar lindo e maravilhoso? Às vezes essa pequena diferença pode aumentar em 15, 20 mil. Será que você está disposto a pagar esse valor por esse critério estético? Será que isso se não fosse pensado lá atrás no projeto, em quanto que a gente pode investir em cada área? Será que não seria uma coisa mais inteligente do que passar por essas surpresas, né? Precisa ter alguém para concatenar todas essas informações para você. Então, projeto, anota aí, projetos no geral, eles precisam estar muito bem definidos.
Aí sim você vai conseguir ter tudo alinhado e conseguir fazer um planejamento correto do tempo e de tudo que você vai precisar mesmo. Então agora a gente vai pro passo 3. Mas antes do passo 3, já ativa as notificações e compartilha esse vídeo. Faz aí todos os paranauês que precisam pro YouTube entender que esse vídeo é importante pra galera. Então, por favor, já se inscreve aí no canal, comenta, faz tudo que precisa fazer, viu, gente? Pois então, pessoal, já fizeram toda essa parte aí, curtir e tal. Questão financeira, pessoal. Mais uma vez falando, tem certas informações que você precisa ter antes mesmo de, às vezes, comprar um lote. Que é, quanto você pretende gastar? Eu entendo que é muito difícil já ter uma ideia de quanto custa a obra já lá no início, tá? Se você não é da área, se você não tem o auxílio de um profissional, é muito difícil acertar essa estimativa, tá? A gente já tem experiência, a gente consegue chegar em algo mais próximo, né, e tudo mais, mas é difícil. Mas é importantíssimo você já ter pelo menos um range, né? Quanto que seria o que eu espero e quanto que é o máximo que eu conseguiria, para você não ser pego com as calças na mão, né? E você tendo essa verba, vamos supor, eu tenho 700 mil para investir aqui no máximo, mas o ideal é que eu gaste 500. Já é um princípio. O seu projeto, seu lote vai ser comprado pensando nisso, já fazendo como se fosse a engenharia reversa. As pessoas geralmente fazem o contrário. Eles compram um lote, fazem um projeto e depois tentam enfiar dentro do orçamento. Só que o orçamento é limitado, não adianta. Vai chegar uma hora que ele não vai conseguir fazer. A pessoa frustra. Então a gente tem que fazer engenharia reversa. Define seu investimento. De acordo com o seu investimento, você vai comprar um lote. Não adianta você comprar um lote, o melhor lote do condomínio, se ele vai onerar 50% do seu budget. Não adianta. Você não vai conseguir fazer sua obra. Tem uma porcentagem específica para você gastar com lote. E aí, dependendo, não adianta você comprar naquele condomínio, você vai ter que olhar em outro, ou esperar mais um tempinho, juntar mais uma grana, ou pedir para aquele amigo, para o cunhado, né, um dinheiro emprestado, né? Então você já começa desde lá do início da obra a pensar no seu budget. Tendo esse valor já mais ou menos estabelecido, você vai lá, compra o lote, e o seu projeto tem que se adequar a essa verba. Aí que é a parte legal. Vamos supor, você tem uma ideia de preço por metro quadrado de construção. Isso é fácil de ter. Às vezes você assunta lá na região, com os empreiteiros, com os amigos que já construíram, e tem o CUB, que é a principal referência nossa de valores por metro quadrado. É um índice nacional, né, e regional, que ele te dá exatamente quanto está custando no exato mês passado o seu preço de construção. Então, dificilmente vai variar muito daquilo. E esse CUB é feito pelo Sindicato da Construção Civil, Sinduscom, e aí você pode procurar, independente de qualquer local do Brasil que você tenha. Tem lá por Minas Gerais, Bahia, tem lá separado pelos estados mesmo, e o valor aproximado tem alguns parâmetros lá, né? Vamos, residencial de um pavimento, residencial de 8 pavimentos, se é médio padrão, baixo padrão, alto padrão, e aí você tem o valor por metro quadrado. Esse valor lá tem todos os itens que precisam ter numa obra? Não. Tem algumas coisas, mas está escrito lá, todo mundo, qualquer pessoa consegue ter acesso. Isso aí, talvez seja tema até para um vídeo específico a gente falar. Sim. Como fazer uma estimativa de obra. Isso aí dá pano para manga. E o tema, e uma coisa que é muito engraçado, que o pessoal, nós como arquitetos, né, eu aqui, quando eu chego para um cliente e pergunto quanto você pensa em gastar na sua obra, o pessoal até vira a cara às vezes pra gente. Porque... Mineiro então, né? Mineiro não quer abrir o jogo de jeito nenhum. Não, porque acha que a gente vai... Um segredo sagrado. Porque tá achando que a gente vai cobrar em cima do que ele pensa em gastar, ou... esse cara aqui... A Angélica tá querendo saber quanto que eu vou gastar, porque vai cobrar mais caro no projeto, não sei o quê. Não, gente, pra gente saber, é um tiro no pé. A gente precisa saber, eu não sei, ou o que eu mais, não sei, não faço ideia. Aí quando eu não sei, não faço ideia, aí dá pânico. Por quê? A gente precisa ter um norte. Que às vezes a pessoa quer investir, mas ela não quer falar. Aí você apresenta um projeto pra ela mais enxuto, e não é o que ela queria, não era o que ela estava pensando. Ou então a gente apresenta um super projeto e a pessoa não tem condição. Então, realmente, você precisa definir, você precisa saber quanto você pode e você quer gastar. E também, quais são as suas prioridades dentro daquele projeto. Porque já aconteceu de cliente chegar pra gente e falar assim, eu quero muito uma bancada desse material que te custa X. Só ele é, 30% do valor da obra. Entende? Então, isso daí já define algumas coisas que, então beleza, ele vai gastar X, né, nesse valor, nesse item, então a gente precisa economizar em outros itens para conseguir chegar nesse budget. Uhum. E aí, voltando, né, no ponto da noção de quanto vai custar, a Angélica comentou, tamanho de casa, né? Quanto maior a sua casa, quanto mais metro quadrado tiver na vista de planta, mais cara ela vai ficar, impreterivelmente, não tem milagre, tá? Então,
Se você tem um budget limitado, não adianta você querer uma casa gigantesca, uma mansão. Então isso tudo a gente tem que ter o pé no chão. Definiu quanto quero gastar no macro, né? Beleza, então aí você já vai ter uma ideia de quantos metros quadrados vai ter no mínimo e no máximo a sua casa. Aí entra a parte de projeto, já dando as soluções e tudo mais. Bacana, deu certo os projetos, fizemos uma estimativa, o orçamento dentro daquele projeto já executivo prontinho. É a fase importante para você fazer um orçamento analítico. O que é o orçamento analítico? Não é nada disso que você já fez ou que você está pensando que é chegar para os empreiteiros da região, toma aqui o projeto, quanto custa? Quanto que está a sua empreitada de gesso? Quanto que é? Não é isso, gente. É realmente você ou contratar um engenheiro orçamentista ou botar na mão de uma empresa como a nossa que faz o processo completo, que é eu vou pegar cada projeto, cada disciplina, estudar ela nos mínimos detalhes e fazer um orçamento detalhado. Você vai saber exatamente quanto vai gastar em cada cômodo, o que vai gastar com cada atividade, o que você vai gastar com cimento, areia, o que você vai gastar com tubulações. Com esse orçamento, pessoal, é tudo que um engenheiro gestor precisa para fazer a obra dar certo. Esse orçamento ele vai contemplar os targets, ou seja, as metas que a gente tem para cada disciplina. Então, quando a gente for contratar a equipe de pedreiro, a gente sabe que o teto para a gente gastar é X. Não posso gastar mais que isso. Se eu gastar mais que isso, eu vou ter que dar um jeito de economizar em outra área. Vou ter que economizar às vezes na elétrica, mudar um pouco na hidráulica, talvez eu não vou ter que ter água quente. Então, você tem que ter essas manobras para garantir que no final a obra termine dentro do valor esperado. Ou pelo menos o mais próximo disso, né, para a gente ser realista. O cliente tem que estar sempre ciente dessas decisões, porque nós gastamos um pouco mais nisso, a fundação exigiu um pouco mais do que a gente esperava no nosso orçamento, que isso acontece, tá, gente? A engenharia civil ela é muito... É uma ciência exata, mas a gente está lidando com a natureza, então tem muita coisa que é imprevisível mesmo, por mais que você invista em estudo. Então algumas coisas você só vai ver na prática. Então se você gastou um pouco mais na fundação, opa, vamos pensar lá na frente o que eu tenho de gordura para trocar. Às vezes no meu orçamento eu estava contemplando fazer reboco nas paredes internas, será que me atende eu fazer um gesso? Às vezes atende, eu vou economizar ali 10, 15 mil reais que vai cobrir esse buraco que eu gerei na fundação. Então essa lógica é gestão financeira. Agora, se a gente não tem os projetos, percebam, se você não tem os projetos todos bem definidos, que gerou o seu orçamento analítico bem preciso, bem caprichado, eu não vou ter esses targets, ou pelo menos não vou ter eles precisos. E aí o que vai acontecer? Você vai começar a ter aditivo na obra. Ah, a gente não pensou aqui nesse sistema de esgotamento especial na fossa. Ah, a gente não pensou nisso. Ah, isso aqui, ó, agora vamos um orçamento extra da parte de aquecimento solar. Então aí o seu orçamento, que era X, começa a crescer exponencialmente e você começa a vender carro, começa a andar de bicicleta, e aí entra toda aquela parte meme. E tem vários memes aí circulando, né? Aquele mesmo do cliente chegando com um carrão, uma BMW, o pedreiro de bicicleta, e no final da obra eles trocam, né? Isso pode acontecer. Isso já aconteceu pior, que é a obra parar. Parar, é exatamente. triste, mas a gente vê nesses condomínios fechados por aí, pessoal, o que a gente vê de obra parada. Chegou na fase do reboco, para. Parece que é aquele carro que tá com pouco combustível. Anda, rápido, para. Aí contrata outra equipe. Bota 50 reais. Bota 50 reais de combustível, anda mais um quarteirão e para. Gente, a vida desse proprietário eu fico com pena, porque deve ser um inferno. Imagina, se o seu sonho ser de fazer uma casa, vamos supor, em 1 ano, e às vezes se transformar em 5 anos. Nossa, mãe, aí entra um dinheirinho, agora eu vou fazer o reboco. Entra um dinheirinho, cara, não queira isso para sua vida. É melhor você deixar o lote parado, sem você começar a construção, e só começar quando tiver tudo planejado, tudo certinho, que sua vida vai ser mais tranquila, acredite em mim. Às vezes vai chegar na época da pintura, o seu reboco já está apresentando patologia, né? Então já está com lodo, você já vai gastar mais dinheiro, entendeu? Ou então acontece aquela máxima, né? Mudança de projeto durante a obra. Aí a pessoa resolve no meio do caminho mudar as coisas de lugar, e aí a obra que era para ser em 2 anos, ela vira 5 anos, e aí o orçamento que era 200 mil vai para 500 mil facilmente, entendeu? Por isso que lá essa fase de estudo de projeto é muito importante também nesse ponto. E saiba que, por mais que às vezes teve muito estudo, você participou da fase de projeto, planejamento e tudo mais, tudo bem, pode ser que você tenha realmente, quando você vê a coisa pronta, você vê, não é bem isso, pode acontecer. Mas saiba que cada alteração de projeto no meio do caminho vai alterar o seu cronograma final de entrega e vai alterar o custo. Ah, mas é só uma paredinha que nós vamos quebrar aqui. Não, não é. Você perde uma sequência de atividades e às vezes chega numa bola de neve tal que os seus fornecedores já não têm mais agenda, então o que era para acontecer em 2 dias vira 1 semana e é a bola de neve. E chega no final da obra, ninguém quer mais nem entrar na obra de tanto estresse. Então cuidado com as alterações. Acontecem, faz parte, é seu sonho, mas saiba o peso que elas vão ter. E antes da gente passar para o último passo, coloca aqui nos comentários qual desses vocês acham mais problemático, qual desses vocês já passaram, já viram por aí,
Conta aqui pra gente o que vocês estão achando, tá? Aqui desse vídeo, que é extremamente importante pra gente, viu? Fala com a gente se você já ficou sabendo uma história de alguém que se deu mal por causa disso, ou se você mesmo já passou. Quinto passo, pessoal, ninguém esperava por esse, hein? Ninguém pensa nisso, na verdade. Só pensa nele quando você já tá achando que todos os seus problemas acabaram. E aí você vai lá no Você cartório. gastou todo o dinheiro, não tem mais nenhum Não tem custo mais a de mais. onde tirar, você já vendeu o seu carro, já tá andando de bicicleta. E aí quando você vai averbar o seu imóvel, você vê que tem que regularizar com a Receita Federal o INSS da sua obra. Meu Deus, você só foi pensar no INSS quando já acabou tudo. Meu Deus! E agora? E agora? Como é que você vai provar pro governo que teve gente trabalhando na sua obra? Basicamente é isso. Quantas pessoas? Quantas pessoas trabalharam, né? O governo ele quer recolher, ele quer morder esse Se imposto você aí. pagou imposto pra todo mundo. Exatamente, pessoal. E aí, como é que faz? Tem jeito. Claro que tem, você consegue regularizar isso. Mas acreditem, você vai pagar muito mais caro. Às vezes você vai tomar um prejuízo de até 20 mil. Quanto maior a sua casa, maior a chance de você tomar prejuízo. É bizarro, gente. Por quê? Se você não apresenta nenhuma comprovação de recolhimento ao longo da obra, o governo vai simplesmente colocar você dentro de uma tabela. Então ele vai te encaixar dentro de uma tabela que está longe de ser o real. Então ele vai falar assim, ó, se a sua casa tem até tantos metros quadrados, o seu imposto INSS é tanto. E não tem, meu pé tá doendo, você vai ter que pagar aquilo ali. Fora a multa que você vai ter que pagar, porque o governo vai falar, por que você fez aquilo tudo lá sem recolher? Então quer dizer então que trabalhou gente irregular na sua obra? Então paga aqui essa multa. E aí você vai ver que vai sair dinheiro do seu bolso. Porque se você não paga isso, você não consegue regularizar sua casa nos finalmente. Né? Se você tem um financiamento da Caixa, pior ainda, você não consegue receber a última parcela, pessoal. Pensa no problema que você pode arrumar na sua cabeça. Final de obra está todo mundo estrangulado e às vezes você tem aquela última parcelinha que vai garantir o seu fechamento certinho, a sua sobrevivência, e você não vai receber se não tiver o ABIT, se não tiver o CND. Então é complicado, pessoal. Na verdade é simples, né? Você tem que ter um contador especializado nisso. Hoje em dia tem empresas, a gente tem preferência geralmente por trabalhar por empresas terceirizadas que cuidam especificamente de INSS de obra. Então eles vão fazendo os recolhimentos, mas eu vou trabalhar com um pedreiro de indicação lá, não tem problema, tem jeito. Faça o seu recolhimento durante o processo da obra. Se você contratou uma construtora, tem como a construtora alocar o INSS dos funcionários que estão ali trabalhando fichado com ela, direto no registro da sua obra para a Receita Federal. Então é algo que durante a obra você vai pagando 1.000, 1.500 todo mês ali, chega no final, dá tudo certo, você não paga multa e não tem que entrar dentro dessa planilha horrorosa do INSS. E tem um detalhe também que influencia lá no projeto, que esse aí poucas pessoas sabem. Essa planilha, essa estimativa, ela vai, vamos supor, a cada 100 metros quadrados ela muda. Então, vamos supor, se você tem uma casa, você fez sua casa com 202 metros quadrados, você automaticamente se enquadra na planilha que vai de 201 a 300 metros quadrados, ou seja, só nesses 2 metros quadrados que você botou a mais na sua casa, que não ia fazer diferença nenhuma na sua vida, você às vezes paga 15, 20 mil a mais, porque o governo te joga para a categoria mais cara, né? Como se você tivesse uma casa de 300. E aqui em Belo Horizonte, quando você entra com o processo de ABITSE, né, você já avisou lá para a prefeitura que acabou a obra da sua casa e você vai pegar o ABITSE, que também faz parte para você receber a última parcela da Caixa, né, se for financiado, e é como você regulariza o seu imóvel, através do ABITSE. Esse sistema já é automaticamente ligado ao da Receita. Uhum. Então não tem como você omitir, burlar. Não Não tem. Então a própria prefeitura já avisa lá, ó, Receita, fulano terminou a casa dele em tal data, fez a obra de tal data, e é isso. Exatamente. Então não vai ter como fugir. Vocês estão vendo que tudo se interliga? Tudo está interligado, é uma coisa extremamente complexa. Inclusive, esse tema de documentações, certidões, o que eu tenho que aprovar, onde tenho, como que é a documentação inicial, a final, pode ser tema para um próximo vídeo também. Tem muita informação para destrinchar. Imagino que vocês estão com a cabeça borbulhando aí sem entender muito bem o que é cada termo desse. Deixa um comentário aí pra gente. Diz se você acha interessante a gente fazer um vídeo com tema específico na parte burocrática. O que afinal de contas, eu tenho que saber, porque pelo menos você vai ter que saber para controlar alguém que você vai contratar, né? O que eu tenho que saber que eu gasto com a minha obra fora a parte que eu tô vendo ali, ó, a parte que está executando. Interessante isso, hein? Então aqui, esse foi o nosso vídeo sobre como economizar. Não esqueçam, ativem as notificações, curtam o nosso vídeo, compartilhem com passarinho, com vizinho, com papagaio, com todo mundo, com aquele amigo que vai construir, que quer construir, tá? Segue a gente também lá no Instagram, Sim. como o Casal da Construção, tá? A gente está sempre trazendo novos vídeos
Ativa o sininho aqui, notificação, porque toda sexta-feira às 18 horas tem vídeo novo, tem assunto novo por aqui. Fala com a gente se vocês estão gostando. Tá só começando, pessoal. Tá Nós só começando. temos muito conhecimento para passar para vocês e a gente está gostando muito dessa nova fase. Se inscreve aqui no nosso canal e vamos ficando por aqui, né? Vamos ficando por aqui, então. Bora fazer obra, pessoal!